Imagine por um momento como seria possível os seres humanos viverem tanto tempo quanto os personagens das primeiras páginas da Bíblia. Não temos uma resposta definitiva, mas algumas hipóteses podem ajudar a entender esse fenômeno. Talvez as condições climáticas da Terra fossem radicalmente distintas naqueles tempos remotos, favorecendo uma vida mais longa. Muitos estudiosos sugerem que existia uma espécie de barreira protetora ao redor do planeta, algo semelhante à camada de ozônio, que tornava a atmosfera mais propícia à longevidade. Essa proteção pode ter se desfeito durante o dilúvio, alterando drasticamente as condições de vida. Outra possibilidade é que o código genético humano ainda fosse tão puro e vigoroso que permitisse uma existência prolongada. Ou quem sabe a proximidade com a criação divina, com a graça de Deus ainda tão presente, concedesse aos primeiros homens uma vitalidade excepcional. O que o livro de Gênesis deixa claro é que algo mudou após o dilúvio. Não apenas a estrutura física do planeta sofreu transformações profundas, mas também a duração da vida humana diminuiu de forma significativa. Para se ter uma ideia, em 1900, a expectativa de vida média nos Estados Unidos era de apenas 47 anos. Ao longo do século seguinte, esse número aumentou gradualmente, atingindo seu ápice em 2019, quando chegou a 79 anos. No entanto, com a pandemia de Covid-19, houve uma queda brusca, e em 2021 a média caiu para 76 anos. Apesar dos avanços da medicina, é improvável que alguém alcance a idade de Matusalém nos dias de hoje. Mas tudo isso mudará durante o milênio. Nesse período, a longevidade humana voltará aos níveis anteriores ao dilúvio, e os redimidos que reinarem com Cristo desfrutarão de uma vida eterna, livre da morte. A história parece completar um ciclo. A quantidade e a qualidade dos nossos anos de vida voltarão a refletir a bondade do Criador e seu projeto perfeito. Dois grupos de pessoas entrarão no milênio, esse período de 1000 anos. O primeiro é formado por aqueles que foram arrebatados ou ressuscitados e estarão com Jesus. Eles habitarão com ele durante todo esse tempo e, depois, farão a transição para os novos céus e a nova terra, onde viverão para sempre. Não haverá mais morte, doença, pecado ou dor. Para quem aceitou a Cristo, tudo que restará deste mundo e desta existência será passado. A eternidade começará de fato quando chegarmos ao céu. O segundo grupo é composto por aqueles que foram salvos durante a grande tribulação ou sobreviveram a ela, além dos filhos que nascerem dessas famílias nesse período. Essas pessoas experimentarão uma longevidade semelhante à dos primeiros tempos descritos em Gênesis. Alguns morrerão durante o milênio, mas a morte será rara, e a expectativa de vida se estenderá por séculos. Vamos explorar esse assunto com mais detalhes. Quando Deus criou a humanidade, ele tinha em mente a eternidade. A morte não fazia parte do plano original. Ela é consequência do pecado, da desobediência. Mesmo após a queda, após Adão e Eva terem pecado, os seres humanos viveram por períodos extraordinariamente longos. O homem mais velho registrado em Gênesis é Matusalém, que alcançou a impressionante idade de 969 anos. Ele não foi uma exceção. Adão viveu 930 anos, Sete chegou aos 912, e Jared, um dos descendentes de Adão, viveu 962 anos. Imagine ter um neto com quase 1000 anos. O pai de Noé tinha 777 anos quando morreu. E Noé, que ficou conhecido pelo dilúvio, tinha 600 anos quando Deus enviou as águas sobre a terra. Ele viveu mais 350 anos após o evento e faleceu aos 950 anos. Como interpretar esses números? Seriam eles exageros para engrandecer a importância desses personagens? Ou talvez erros de tradução ao longo dos séculos? Muitas pessoas, ao lerem essas passagens, questionam: 900 anos? Quem gostaria de viver tanto tempo assim? Mas nenhuma dessas explicações parece se sustentar quando analisamos as Escrituras com atenção. Acredito firmemente que devemos aceitar a palavra de Deus como ela é apresentada. Quando a Bíblia fala de forma clara e oferece uma explicação lógica para seus relatos, devemos tomá-la ao pé da letra. Gênesis registra essas idades como informações históricas, e é assim que devemos recebê-las. Por exemplo, Sem, um dos filhos de Noé, viveu 600 anos. Já seu neto, Selá, alcançou 433 anos. Tera,
pai de Abraão, viveu 205 anos. Em Gênesis 6:3, Deus estabelece um novo limite para a vida humana. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é mortal, os seus dias serão 120 anos. Com o passar do tempo, a duração da vida continuou a diminuir, até que Moisés declarou: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se forem de vigor, a 80, mas neles só há trabalho e tristeza, pois passam depressa, e nós voamos. A Bíblia reconhece que, após os 70, a vida se torna mais difícil. Vemos, assim, uma progressão clara, de vidas que duravam séculos, para uma expectativa de cerca de 120 anos, até chegarmos aos 70 ou 80 anos dos tempos atuais. Essa é a trajetória da providência divina sobre a existência humana. Agora, por que houve essa redução na longevidade? E por que ela será restaurada no milênio? Vamos entender as razões para essa mudança. Durante o milênio, as coisas serão diferentes, e há motivos concretos para isso. Já sabemos que Satanás estará preso, e a Terra voltará a ser um ambiente ideal para a vida humana. Deus prolongará a existência daqueles que sobreviverem à tribulação e de seus descendentes. As pessoas viverão tanto quanto nos primeiros tempos de Gênesis, para que possam desfrutar plenamente das bênçãos que virão. Cristo estará no centro do reino milenar, reinando desde o trono de Davi, em Jerusalém. Seu poder e autoridade se estenderão por todo o reino, beneficiando todos os seus cidadãos. No plano espiritual, o Cordeiro de Deus reparará os efeitos do pecado e de Satanás sobre o mundo. Ele restaurará o que foi perdido e resgatará tudo que foi corrompido pela maldição original, devolvendo à criação seu propósito inicial. Na prática, isso significa que nossos corpos não sofrerão mais as consequências do pecado. Não enfrentaremos as doenças e limitações que assolam o mundo hoje. Como está escrito em Isaías 29:18, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão, mesmo em meio à escuridão. E em Isaías 35:5-6, lemos: então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. A restauração será completa, e a vida voltará a ser como Deus planejou desde o princípio. Próximo, um guarda abriu o portão e, com um gesto, permitiu que entrassem. Ao cruzarem as muralhas, Ben e Ajuda e Débora ficaram maravilhados com a visão da cidade iluminada pelos primeiros raios do sol. Era como se o próprio tempo tivesse parado para receber aquele momento sagrado. Mas o que eles não sabiam é que aquela experiência, embora extraordinária, era apenas um vislumbre do que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia nos ensina que, enquanto aguardamos o milênio, podemos viver de maneira a honrar o dom da vida que Deus nos deu. Esses princípios não são promessas mágicas de imortalidade, mas orientações sábias que refletem o cuidado do Criador com sua criação. Quando Salomão escreveu em Provérbios 3:1-2, Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ele não estava garantindo que todos que obedecessem viveriam até os 100 anos. O que ele estava dizendo é que, em geral, uma vida alinhada com os princípios divinos tende a ser mais plena, saudável e duradoura. Vejamos, então, outros princípios que a palavra de Deus destaca para que vivamos com sabedoria e propósito. 6. Honre seus pais. Em Efésios 6:2-3, lemos: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse princípio não se limita apenas à obediência na infância, mas envolve respeito, cuidado e gratidão ao longo de toda a vida. Quando honramos aqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós, criamos um ambiente de bênção que se estende às gerações seguintes. 7. Seja generoso. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. A generosidade não se refere apenas a bens materiais, mas também ao tempo, à atenção e ao amor que oferecemos aos outros. Quando abrimos mão do egoísmo e nos dispomos a servir, Deus cuida de nós de maneiras que muitas vezes não percebemos. A vida se torna mais leve, os relacionamentos mais profundos, e o coração encontra paz. 8. Evite a ira e a amargura. Em Provérbios 14:29, está escrito:
O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A ira descontrolada e a amargura corroem não apenas os relacionamentos, mas também a saúde física e emocional. Estudos modernos confirmam o que a Bíblia já ensinava há milênios. O estresse crônico, a raiva reprimida e o ressentimento aceleram o envelhecimento e aumentam o risco de doenças. Por outro lado, quem cultiva a paciência e o perdão vive com mais serenidade e vitalidade. 9. Trabalhe com diligência. Em Provérbios 12:24, lemos: a mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos serão tributários. O trabalho não é uma maldição, mas uma bênção. Quando nos dedicamos com propósito e integridade ao que fazemos, seja em casa, no emprego ou na comunidade, experimentamos satisfação e sentido. A preguiça, por outro lado, leva ao desperdício de tempo, oportunidades, em muitos casos, à deterioração da saúde. 10. Mantenha a esperança. Em Provérbios 13:12, está escrito: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança é como um combustível para a alma. Quando confiamos em Deus e mantemos os olhos fixos em suas promessas, mesmo em meio às dificuldades, encontramos forças para seguir em frente. A falta de esperança, por outro lado, pode levar ao desânimo, à depressão e até mesmo ao enfraquecimento do sistema imunológico. Esses princípios não são fórmulas mágicas, mas caminhos que Deus nos oferece para vivermos de maneira plena e significativa. Eles nos lembram que, embora a vida neste mundo seja passageira, cada dia é uma oportunidade de glorificar a Deus e abençoar os outros. E quando chegarmos ao fim de nossa jornada aqui, teremos a certeza de que o melhor ainda está por vir. Enquanto isso, não precisamos esperar pelo milênio para começar a viver como Deus planejou. Podemos, hoje mesmo, escolher honrar a vida que Ele nos deu, cuidando do nosso corpo, cultivando relacionamentos saudáveis, buscando sabedoria e vivendo com propósito. Afinal, como disse o salmista em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Que possamos viver cada dia com gratidão, sabedoria e a certeza de que, no fim, a eternidade nos aguarda. O Monte das Oliveiras, e a terra se dividirá ao meio. Esse terremoto não será como os outros que já abalaram a região ao longo dos séculos. Zacarias 14:4 descreve que, quando os pés de Jesus tocarem o solo, o monte se fenderá de leste a oeste, criando um grande vale. Imagine a cena, uma montanha inteira se partindo em duas, como se a própria criação reconhecesse a majestade do Rei que retorna. Esse não é um evento geológico comum, mas um sinal sobrenatural, uma marca do poder de Deus sobre a natureza. E mais do que isso, esse vale se tornará um caminho de escape para o povo de Jerusalém, como está escrito em Zacarias 14:5, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal, sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Esse terremoto também terá um propósito de purificação. A terra tremerá, as estruturas humanas serão abaladas, mas o que é de Deus permanecerá. É como se o próprio solo estivesse sendo preparado para receber o Rei dos Reis. E não é apenas a terra que será transformada. Zacarias 14:8 nos diz que, naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental. Imagine rios brotando no meio do deserto, trazendo vida onde antes havia apenas aridez. Essa não é uma simples mudança climática, mas um cumprimento da promessa de Deus de restaurar a terra e abençoar seu povo. O segundo grande evento que acontecerá quando Jesus retornar é a restauração da glória de Jerusalém. A cidade que hoje é disputada, bombardeada e marcada por séculos de conflitos será transformada em um lugar de paz e adoração. Isaías 2:2.23 descreve: nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Jerusalém não será mais um ponto de tensão geopolítica, mas o centro espiritual do mundo. As nações não mais virão para guerrear, mas para aprender os caminhos do Senhor. E não é só isso.
a cidade será reconstruída em toda a sua beleza. Zacarias 14, 10, 11 fala de uma Jerusalém elevada, onde não haverá mais maldição, e onde o povo viverá em segurança. As muralhas que hoje dividem bairros e simbolizam conflitos serão derrubadas, não por mãos humanas, mas pelo poder de Deus. E o mais impressionante, Jerusalém se tornará uma cidade de luz. Isaías 60, 19 diz: o sol não será mais a tua luz de dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus, a tua glória. Não haverá mais necessidade de lâmpadas ou postes de luz, pois a presença de Deus iluminará a cidade eternamente. Por fim, o terceiro grande evento será a coroação de Jesus como rei em Jerusalém. Apocalipse 19:16 nos diz que ele virá com um nome escrito em seu manto e em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E onde ele reinará? Zacarias 14:9 deixa claro: o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Jerusalém se tornará a capital do mundo, não por força militar ou poder político, mas porque o próprio Deus escolheu estabelecer ali o seu trono. E o que isso significa para nós hoje? Significa que, mesmo em meio aos conflitos e incertezas que cercam Jerusalém, podemos confiar que Deus tem um plano perfeito para essa cidade. Significa que, quando olhamos para as notícias e vemos tensões, guerras e divisões, não precisamos nos desesperar, pois sabemos que o fim da história já está escrito. E mais do que isso, significa que, como seguidores de Cristo, temos um papel a desempenhar. Não somos chamados a apenas observar os acontecimentos de longe, mas a orar por Jerusalém, como nos ensina o Salmo 1:2-6, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. A Jerusalém de hoje pode ser uma cidade de conflitos, mas a Jerusalém do futuro será uma cidade de paz. E enquanto esperamos por esse dia, podemos viver com a esperança de que o mesmo Deus que escolheu Jerusalém como sua cidade é o mesmo que nos escolheu para fazer parte de sua história. Que possamos, então, olhar para essa cidade não apenas como um lugar geográfico, mas como um símbolo da fidelidade de Deus, um lembrete de que Ele cumpre suas promessas e que, no fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, será dividido ao meio. Mas isso não é tudo o que acontecerá. Haverá um grande terremoto, e aquíferos subterrâneos irromperão, formando um rio. Imagine a cena: Jesus retorna, seus pés tocam o Monte das Oliveiras, a montanha se abre, e no vale que se forma, águas brotam, criando imensas fontes. Zacarias nos fala sobre isso. Ele diz que, naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém, metade delas rumo ao leste, em direção ao Mar Morto, e a outra metade para o oeste, em direção ao Mar Mediterrâneo, tanto no verão quanto no inverno. Em outras palavras, o rio se dividirá ao sul de Jerusalém, com uma parte seguindo para o Mediterrâneo e a outra para o Mar Morto, transformando de um mar estéril em um mar cheio de vida. Se você já esteve em Israel e visitou o Mar Morto, sabe que ele é o ponto mais baixo da terra. E é chamado de morto justamente porque quase nada sobrevive ali, apenas alguns micro-organismos. Mas o profeta Ezequiel dedica um capítulo inteiro para descrever essa transformação. Ele diz: vi água saindo de debaixo do limiar do templo, em direção ao leste, e essa água descia para a região oriental, atravessava o deserto e chegava ao Mar Morto. Quando as águas desse rio desaguavam no mar, a água salgada se tornava doce. Onde quer que o rio chegasse, haveria vida em abundância. Multidões de peixes surgiriam, pois as águas salgadas se tornariam frescas. Essa é a promessa, um rio de vida fluindo de Jerusalém, trazendo cura e renovação. Mas há mais. O poder do retorno de Cristo não apenas provocará um terremoto e fará brotar um rio, ele também elevará a cidade de Jerusalém, como se ela fosse erguida por um elevador. Toda a cidade será levantada, e todas as nações olharão para ela. Isaías já havia profetizado: acontecerá nos últimos dias que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará acima dos outeiros, e a ele afluirão todas as nações. Zacarias complementa: toda a terra, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, se tornará como Arabá, mas Jerusalém será elevada e habitada no seu lugar,
desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Nunca mais será destruída, mas permanecerá segura. Esses versículos nos revelam que, naquele dia, o Senhor transformará a geografia de Jerusalém e de suas regiões vizinhas, elevando a cidade a ponto de torná-la a mais alta do mundo. A área no topo de Jerusalém naquele dia terá cerca de 16 quilômetros de extensão, e ali será construído o Templo de Ezequiel. Se quiser saber mais sobre esse templo, leia os capítulos 40 a 46 de Ezequiel, 6 capítulos que detalham o que acontecerá. É impressionante imaginar, do meio do deserto surgirá uma montanha majestosa, sobre a qual estarão a cidade de Jerusalém e o templo profético. Quando Jesus voltar, a própria geografia da terra prometida será alterada. O Monte das Oliveiras se dividirá, abrindo um caminho amplo para que os moradores possam fugir para lugares mais seguros. A base da cidade se moverá de tal forma que rios de águas curadoras fluirão por toda parte. E Jerusalém será elevada, enquanto o terreno ao redor se nivelará. Naquele dia, o Deus Todo-Poderoso sacudirá Israel. Assim como ele sacudiu sua vida no dia em que você foi salvo, permita que ele continue trabalhando em você, para que, onde quer que vá, você leve a influência de Cristo. Um dia, essa Israel se tornará a capital de todo o mundo. Jerusalém já é a capital de Israel hoje, e, como você sabe, em 2017, os Estados Unidos reconheceram oficialmente essa realidade. Mas o profeta Jeremias diz que, quando Jesus voltar e estabelecer seu reino, Jerusalém será chamada de o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão ali para honrar o nome do Senhor. Zacarias afirma, naquele dia, muitas nações se unirão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de vocês, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. O Senhor tomará posse de Judá como sua herança na Terra Santa e escolherá novamente Jerusalém. Mesmo que não pareça, Jerusalém está no centro do plano de Deus para o mundo. Sem ela, nenhuma das promessas bíblicas se cumprirá. Ela é uma cidade de mudanças, uma capital eterna, um lugar que nunca deixa de surpreender. Quase todos os eventos futuros centrados em Cristo acontecerão em Jerusalém. Sem ela, nada disso seria possível. Lembro-me de 1948, quando o povo judeu retornou à sua terra. Foi como se alguém girasse a chave do relógio profético, abrindo as portas para um futuro que antes só conhecíamos pelas Escrituras. Jerusalém tem um grande destino pela frente. Um dia, Jesus se assentará em seu trono, todo o mundo estará sob seu domínio, e Jerusalém será a capital de toda a terra. É isso que a Bíblia ensina. Antes de encerrar, quero compartilhar algo que tocou meu coração enquanto estudava esse tema. Jerusalém não é apenas uma profecia para o futuro, ela nos desafia hoje. Nos últimos anos, e especialmente nos últimos meses, tenho refletido sobre isso e quero deixar duas provocações para todos nós. A primeira é um chamado ao coração, não importa quem somos ou de onde viemos, se somos cristãos, precisamos decidir amar Israel, devemos amar Israel e sua capital. O salmista nos instrui, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Essas palavras nos mostram qual deve ser nossa atitude em relação a Jerusalém e ao povo judeu. Deus abençoa aqueles que amam Jerusalém. Vamos orar pela segurança internacional de Israel. Quando você orar, inclua Israel em suas petições. A nação moderna de Israel tem vivido em um estado constante de alerta, como se morasse em uma casa confortável, mas em um bairro perigoso. Desde o início dos tempos, a história humana carrega um mistério, escrito nas páginas de Gênesis e sussurrado através dos séculos, como os primeiros homens viveram centenas de anos. E por que, de repente, essa longevidade diminuiu? Tudo mudou após o dilúvio? Hoje, mergulhamos em um dos temas mais fascinantes de toda a Bíblia, a ascensão e a queda da longevidade humana, e o futuro extraordinário que Deus prometeu, quando a vida voltará a ser como Ele originalmente a planejou para Adão e Eva. Desde o princípio, Deus os criou para a eternidade. A morte nunca fez parte do seu projeto.
Foi o pecado que abriu as portas para a decadência, o envelhecimento e, por fim, a morte física. No entanto, mesmo após a queda, algo surpreendente permaneceu. Por gerações, a humanidade viveu séculos. Adão alcançou 930 anos. Sete, 912. Enos, 905. E o mais longevo de todos, Matusalém, viveu 969 anos. Por quê? Por que os primeiros seres humanos desfrutaram de uma vida tão prolongada? Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que a Terra era envolvida por um dossel protetor, uma espécie de barreira de vapor que filtrava a radiação nociva, criando um ambiente perfeito para a longevidade. Outros apontam para a pureza do código genético inicial. O mundo era jovem, o DNA humano ainda não havia se degradado, e a graça de Deus operava de forma intensa nas primeiras gerações. Mas algo drástico aconteceu. Algo que transformou o mundo para sempre. Quando veio o dilúvio de Noé, a própria estrutura da terra foi alterada. Os céus se abriram, as águas subterrâneas irromperam, e o equilíbrio protetor do planeta mudou radicalmente. Após o dilúvio, a expectativa de vida humana despencou. Em poucas gerações, a idade da humanidade se estabilizou não mais em 900 anos, mas em torno de 70 ou 80, e é aí que nos encontramos hoje. Em 1900, a expectativa de vida nos Estados Unidos era de apenas 47 anos. Em 2019, chegou a 79. Mas, após a pandemia global, voltou a cair para 76. No entanto, aqui está a verdade extraordinária. A Bíblia afirma que essa não é a palavra final. Deus está preparando uma nova era, um reinado de 1000 anos chamado milênio, onde tudo será transformado. Dois grupos entrarão nesse reino milenar, aqueles que foram arrebatados e ressuscitados, recebendo corpos glorificados e eternos, e aqueles que sobreviveram à tribulação e foram salvos em meio às suas provações. Nesse novo tempo, o mundo refletirá novamente o projeto original de Deus. A maldição será removida, o ambiente será restaurado, a saúde será renovada, e a vida se estenderá a durações extraordinárias. Isaías nos revela que, nessa era, quem morrer aos 100 anos será considerado uma criança. No milênio, as pessoas viverão séculos. A morte será rara, a alegria abundante, e Cristo reinará com justiça perfeita e amor inesgotável. Para os redimidos, porém, aqueles que seguem a Cristo, a promessa é ainda maior, não apenas uma vida longa, não apenas séculos de existência, mas a vida eterna, para sempre na presença do Senhor, no reino restaurado. Essa é a esperança de todo crente. A história completará seu ciclo. O que Adão perdeu no Éden, Deus prometeu devolver. Um futuro onde a vida não se esgota, onde a alegria não se apaga, e onde o povo de Deus habitará para sempre em sua paz perfeita. E essa promessa não é apenas para o milênio, mas para a eternidade, quando, após o julgamento final, os novos céus e a nova terra serão estabelecidos. Ali, não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte. A árvore da vida, que foi retirada do jardim do Éden, voltará a florescer, e suas folhas trarão cura para as nações. Mas como será essa vida eterna? A Bíblia nos dá vislumbres, um lugar onde a presença de Deus enche tudo, onde não há noite, pois o Cordeiro é a luz. Onde não há fome, sede ou cansaço. Onde a comunhão com o Criador é plena e ininterrupta. Onde o trabalho não é mais um fardo, mas uma alegria, e onde cada dia é uma celebração da bondade divina. Essa é a herança dos que creem, não um sonho distante, mas uma realidade garantida pelo sangue de Cristo. E enquanto aguardamos esse dia, vivemos com propósito. Cada oração, cada ato de amor, cada testemunho é um eco da eternidade que nos espera. A história humana caminha para um desfecho glorioso, e nós somos parte dele. Não como espectadores, mas como participantes ativos do plano de Deus. Então, quando olhamos para o passado e vemos a queda da longevidade, ou quando observamos o presente e percebemos as limitações da vida, podemos erguer os olhos com esperança. Porque o melhor ainda está por vir. E esse melhor não é apenas uma promessa, é uma certeza.